Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É um prazer estar com vocês. Essa é a terceira aula do nosso curso de batalha espiritual. Eu sou da comunidade Éfeta e nesta aula nós vamos falar da hierarquia dos anjos, da hierarquia dos anjos. Para falar dessa aula, eu gostaria de citar um livro bastante interessante, que é este livro aqui, se chama Libertos, do padre Wagner Bahia. Na verdade, ele se chama Libertos das Forças Ocultas, do padre Wagner Bahia. E ele coloca de uma maneira muito clara, muito simples de entender a hierarquia tanto angelical, dos anjos bons. Aqui, a partir de agora, eu vou me referir a anjos bons como anjos e anjos maus como demônios, embora a gente saiba que, por natureza, eles são iguais. Então, a hierarquia dos anjos. O livro de Tobias 12:11 diz que os anjos não conhecem todos os segredos de Deus, e é verdadeiro isso. Também, em Gênesis 18:17, diz que Deus costuma revelar alguns desses segredos aos seus amigos, por exemplo, a Abraão e aos apóstolos, João 15:15. Até Jesus fala que sobre a sua segunda vinda, nem ele mesmo e nem os anjos sabem, mas somente o Pai que está no céu. Então os anjos não têm todo acesso daquilo que vai acontecer no mundo, somente Deus Pai e certamente Deus Filho. Então é importante a gente saber a função dos anjos e as suas ações em nosso favor diante de Deus e dos homens, para que a gente possa saber como invocá-los no momento oportuno. Invocar os anjos não significa colocar a nossa salvação neles, ou colocar a nossa força neles, ou tirar o lugar de Jesus Cristo, de jeito ou maneira. Até porque os anjos servem a Deus e Jesus é o único Deus, e Senhor e Salvador. Bom, primeiro nós temos os serafins. Os serafins têm como função estimular a nossa entrega e nosso louvor a Deus, nos abrasar nesta entrega, nesta adoração a Deus. Então é este coro dos anjos, dos serafins, que aparece em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 4, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória, usando nas alturas. Essa passagem também é usada na missa, tirada do livro de Isaías. É o coro dos anjos proclamando diante de Deus, adorando a Deus. Então, quer aprender a adorar melhor, a se entregar melhor a Deus? Conte com a ajuda dos serafins. Tem os querubins. Os querubins nos auxiliam contra as tentações, contra a fé, contra a pureza. Então, os querubins, especialmente tentações contra a fé, contra a pureza. Temos também os tronos. O que são os tronos? São aqueles que iluminam governantes, pessoas de autoridade, líderes de comunidades religiosas, juízes e etc. Então são responsáveis por zelar, influenciar e inspirar pessoas constituídas em autoridade. Temos também as dominações, que ajudam nos esclarecimentos, na compreensão, também pelos que se empenham em difundir o reino de Deus. Então, dominações nos ajudam, por exemplo, a entender a palavra, a entender a vontade de Deus e tudo isso. Virtudes. Virtudes, como o nome já diz, nos auxiliam a melhorar a nossa vida espiritual, dando-nos coragem, dando-nos força para cumprirmos as nossas resoluções. Estimula as pessoas a se deixarem banhar e conduzir pelo Espírito Santo. Eu estou lendo isso, Isso é do livro do padre Wagner Bahia. Eu estou lendo exatamente aquilo que ele escreveu. Potestades ajudam a remover obstáculos que possam impedir a execução dos desígnios de Deus. Desfazem as armadilhas do demônio, as ciladas do inimigo, e ajudam as pessoas a se santificarem. Então, por exemplo, você vai fazer uma tarde de evangelização, as coisas começam a travar, e chame os anjos das potestades. Vai preparar uma grande pregação para tal lugar e vê que as coisas começam a pegar, chame os anjos das potestades. Algum projeto travou, anjo das potestades. Temos os principados, que defendem e protegem países, cidades, igrejas, casas, comunidades, para que os filhos de Deus reinem
sobre todas as coisas como filhos da graça. Então, principados são responsáveis por países, cidades, estados, comunidades e etc. E temos os arcanjos citados na Sagrada Escritura. Os conhecidos são revelados, são apenas 3, né? Que a Sagrada Escritura que nós conhecemos o nome são apenas 3. O arcanjo Miguel, que combate por nós contra o príncipe do inferno. O arcanjo Gabriel, aquele que anunciou a Virgem Maria, também anunciou ao pai de João Batista, né? Que a mulher dele ficaria grávida. É o anjo que traz a boa notícia. E ao arcanjo Rafael, que está no livro de Tobias, né? É o anjo responsável pela cura de Tobias, intercede a favor de doenças e nos acompanha as pessoas em viagens. Também os anjos da guarda, né? Que cada um tem, é uma doutrina essa de São Tomás de Aquino, que cada um tem o seu anjo protetor. Acho que nós vamos separar uma aula somente para falar dos anjos da guarda. Então nós falamos nas primeiras aulas que os anjos, os demônios, são anjos caídos, que 1/3, né, foi precipitado na terra e nos infernos, né? Então, por exemplo, Apocalipse 12:7 diz assim: a antiga serpente, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Deus não tirou deles o poder após essa precipitação. Então eles podem e continuam usando seus poderes para destruir o reino de Deus e os seus filhos. Por que Deus não tirou? Porque Deus não tem poder? Não. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Somente por isso. Bom, Apocalipse 12:4 diz assim: sabendo que o dragão varria com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou sobre a terra. Então Apocalipse 12:4 diz exatamente 1/3 dos anjos foram precipitados na terra, né? Então a gente pode dizer que aquilo que eles faziam diante de Deus a nosso favor, fazem agora para nos perder. Então, vamos dizer assim, a hierarquia se manteve, só que a sua ação, por exemplo, os serafins, os demônios, serafins, se transformaram em anjos malignos para instigar nos homens a blasfêmia contra Deus, para culpar a Deus pelos seus fracassos, para se revoltar com Deus. Então, os demônios desse coro, vamos dizer assim, são responsáveis por isso. Os querubins, os anjos querubins, fazem agora o homem romper a aliança de amor com Deus e entrar na devassidão, na impureza, no adultério, na pornografia. Os tronos fazem exatamente o contrário dos tronos angélicos. Eles fazem com que os governantes, estimulam os governantes à corrupção, à perseguição política, à divisão, à guerra e etc. Claro que está escrito também na Sagrada Escritura, em Coríntios, 1 Coríntios, que não sobreveio tentação alguma acima de nossas forças. Deus não permite ninguém ser tentado acima das próprias forças. Então, não dá para a gente dizer, foi um anjo, eu fiz isso graças a um anjo, ou eu pequei graças ao demônio. A gente não pode jogar essa culpa do pecado nas costas dos demônios. Certamente, eles influenciam, mas não determinam. Quem diz o sim àquela tentação, àquela decisão, é o ser humano com a sua liberdade. Dominações, os anjos das dominações querem agora destruir o reino de Deus e buscam tudo que é profano, separação, divisões na igreja, perseguição religiosa, guerra religiosa, tudo que existe para criar revolta contra Deus. Os demônios da hierarquia das virtudes foram deformados nessa essência e se transformaram em demônios especialistas em criar desânimo espiritual, tibieza, tirar a vontade de orar, bloqueio nas orações, decepção religiosa, abandono da fé, enfraquecimento da fé. Potestades, esses anjos das potestades que viraram demônios por sua opção, se transformaram agora em demônios destruidores, que põem obstáculo contra a fé, contra a realização dos desígnios de Deus, atrapalham em pregações, atrapalham em retiros, atrapalham na santidade das pessoas, criam morosidade para fazer a vontade de Deus, trabalham na preguiça do ser humano e tudo isso. Temos também os principados. Os principados
se deformaram em criaturas para fazer a pessoa se sentir inútil, sem vontade de viver, fazer acreditar que nada tem jeito, que a pessoa não pode mudar, que nascemos para sofrer, que o mundo não tem jeito, que a pessoa é uma derrotada. Essas são especificamente as suas armas. E os anjos da guarda, né? Quando decaíram, uma porção deles se transformaram perseguidores dos homens, fazendo com que se obscureçam na sua visão e culpem a Deus pelos seus fracassos, sofrimentos e tentando levar o homem a se afastar de Deus. Então vimos aí que, ao contrário do que a gente imagina, cada anjo tem uma função específica. Cada coro de anjos tem uma função específica. Uns de adorar a Deus, outros de gerar virtude no ser humano, outros de proteger pessoas constituídas em autoridade. E que cada anjo para cada anjo que continua fazendo isso, existem anjos que, você viu na primeira aula, se revoltaram contra Deus e começaram a fazer exatamente o oposto de cada anjo bom. Então, enquanto um tenta levar para Deus, outro tenta desviar a pessoa de Deus. Esse foi a terceira aula do nosso curso Batalha Espiritual. É bem interessante que você que está vendo essa aula, talvez no YouTube, por primeiro volte e veja as primeiras aulas, para que você tenha um entendimento daquilo que a gente está falando. O porquê nós estamos falando isso, porque nós estamos falando sobre demônios, né? Sendo que Cristo é a nossa fé, Cristo é a nossa salvação, é o nosso Senhor, sendo que nós não precisamos ter medo do inimigo. Por que nós estamos falando disso? Então, você que ainda não assistiu, assista a nossa primeira e segunda aula de Batalha Espiritual. Até a próxima.